sexto ano. Continuando então sobre tonicidade, eu vou falar um pouquinho para vocês, vou fazer uma revisão, vou falar um pouquinho para vocês sobre as regras das paroxítonas e das oxítonas para serem acentuadas. Vamos lá? Então, nós temos aqui a acentuação gráfica das palavras paroxítonas e as oxítonas, como eu havia mencionado na aula anterior. Então, a acentuação gráfica consiste na aplicação de certos símbolos, escritos sobre algumas determinadas e dentro de algumas letras das palavras, tá? De forma geral, este acento eles são para auxiliar na nossa pronúncia. E como é que ele vem, Por que umas têm acento e outras não? Isso vem da etimologia das palavras da língua portuguesa. O que é etimologia? Das raízes, da nossa língua, tá? Então, as regras de acentuação. Então, como novo acordo da língua portuguesa, teremos algumas, mas poucas mudanças referente à nossa acentuação gráfica. Então, iremos conhecer os itens que mudaram com o novo acordo e para relembrar os que não mudaram. Então, divisão silábica. Para entender melhor a acentuação das palavras, você precisa lembrar sobre separar as palavras, tá? Então, elas são classificadas, como nós vimos na aula anterior, em oxítona, em paroxítona e em proparoxítona. Então, lembrando que a gente conta da direita para a esquerda. Então, as oxítonas é a última sílaba mais forte, a paroxítona é a penúltima sílaba com mais força. E a proparoxítona é a antepenúltima sílaba com mais força, tá? Aqui estão algumas palavrinhas, só para a gente entender o que eu falei no começo, no slide anterior. Então, Amapá, então é a última sílaba, contando da direita para a esquerda. Paroxítona, essa não tem um acento, mas lembra da regra que eu falei? Vamos bater a palma e chamar mesa, Mesa. Então, eu tenho aqui a penúltima sílaba. E as proparoxítonas, Algumas, a maioria são acentuadas. Então, é a antepenúltima. As palavras oxítonas ou os monossílabos, Monossílabo quando eu tenho uma sílaba só. Então, o que eu falei para vocês são aqui, terminados em A ou plural, singular, e o. E ens, Parabéns, alguém. E vamos acentuar os ditongos, eu, oi e ei, nas oxítonas, como por exemplo o céu, herói. E as paroxítonas? Você deve acentuar as palavras terminadas em i ou u, seguidos ou não de s. Então, por exemplo, vírus, bônus. Você deve acentuar as palavras terminadas em ou um, singular ou plural, Algo ou álbuns. E as terminadas em ão, an e ãos. Continuando aqui, as regras de acentuação para as paroxítonas. Lembra que eu falei de bíceps, tríceps, terminadas em PS, em R, X, N e L, ok? São acentuadas. E os ditongos, ministério, jockey. As paroxítonas, você não deve acentuar a partir da vigência do acordo, os ditongos das paroxítonas, tá? Mas as proparoxítonas são todas acentuadas, ok? Os hiatos. Hiatos são formados por I e U. Você deve acentuá-los quando forem tônicos. Então, Bahia, viúva, e eles são separados, ok? Uma dica aqui, se o I vier de NH, não acentua. Por exemplo, bainha, rainha, tá? O acento diferencial. Então, vamos lá. A maioria dos acentos diferenciais foram retirados. Por exemplo, pôde, do verbo poder. Ele não pôde chegar a tempo. O verbo pôr, colocar ou pôr, pratos na mesa. Que, substantivo, que de interjeição. São os acentos diferenciados. Terceira pessoa do plural. São colocados para não serem confundidos, tá?
E as regras básicas. Então aqui eu coloquei uma tabelinha para vocês. Então as proparoxítonas todas são acentuadas, as oxítonas A, E e O tendo S ou não, os monossílabos são acentuados, os hiatos I e U são, né, menos se tiver acompanhado do NH, e as paroxítonas. As paroxítonas terminadas em N, X, N e L. Ficamos por aqui com mais uma revisão de acentuação das sílabas tônicas. Espero vocês na próxima aula. Se cuidem e muito obrigada!